Gostaria que os irmãos abrissem comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o Evangelho escrito por Lucas, médico amado, capítulo 22, versículo 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. Os irmãos olhando, espera mais um pouquinho. Passo a ler. Diz assim a palavra do Senhor: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. O pastor tocou nesse assunto antes, né? Eu estava tentando esquecer, porque o coração está apertado. Eu vim para a escola dominical, eu vi olhando o caminho, aí foi dando aquela dorzinha no coração: Senhor, é a última escola dominical. Aí vim para o culto, mas o Senhor está conosco. O Senhor é nosso ajudador. Já antecipo que eu amo os amados irmãos e tenho no meu coração, mas nos veremos às quartas-feiras. Com certeza os irmãos estarão orando por mim, para esse novo desafio. O tema, irmãos, que eu coloquei é um novo testamento, uma nova aliança, um novo pacto. E nós iremos aprender um pouquinho o que o Senhor quer dizer com essa palavra. O texto base seria o versículo 20, que justamente fala: esse cálice é a nova aliança, é o novo testamento no meu sangue. Nós vemos pela palavra do Senhor, durante toda a história bíblica, que Deus, Ele é um Deus de pactos, Ele é um Deus de aliança. Hoje a música do louvor até trouxe esse tema, né? Deus de aliança, Deus de promessa. E nós vemos que durante o decorrer da história, Deus ele sempre firmou alianças, ele firmou pactos, acordos, ele estipulou testamentos com a humanidade durante o caminhar. Justamente testamento é um pouco diferente do que nós temos na visão ocidental, porque hoje a gente vê o testamento como se, por exemplo, eu quero deixar para minha filha um bem, patrimônio de herança, e eu faço um testamento e deixo para ela aquele bem. Entretanto, na visão judaica, há um sentido mais de contrato, de acordo entre partes, por isso que fala de aliança. Há uma sinergia, há uma resposta que duas partes se dão entre si. Então, quando Deus ele faz um testamento, ele faz um pacto, ele faz uma aliança, ele exige uma contrapartida. Os irmãos pensem no contrato. Com certeza todos já assinaram um contrato para alguma coisa na vida. E lá tinha os termos do contrato, e as pessoas assinaram o contrato e firmaram entre eles um pacto. Firmaram uma aliança, firmaram um testamento. E é interessante se nós pensarmos todo o testamento, todo o pacto, toda a aliança, todo o contrato. E eu vou ficar repetindo essas palavras, irmãos, decorarem aliança, pacto, testamento, acordo, negócio jurídico e tudo mais, a gente consegue vislumbrar deveres e direitos. Quando nós alugamos o imóvel, que será a sede da nossa congregação, há lá a parte direitos, usar o imóvel, desfrutá-lo, usar para os fins devidos, e aos deveres, pagar o aluguel, não destruir o imóvel, conservá-lo conforme o uso destinado. E aí a gente já vai começando a entender um pouco o Deus de aliança, o Deus de pactos, o Deus que sempre firmou com a humanidade acordos em que há direitos e há deveres de ambas as partes. Mas eu já antecipo para os irmãos que Deus, Ele sempre cumpre a parte dele, porque Ele é fiel. Deus, Ele não mente, Ele não tem como enganar. Então a parte de Deus é fidedignamente cumprida, adimplida, não tem jeito.
Os irmãos que têm um pacto com Deus, uma aliança com Deus, pode ter certeza, da parte de Deus, tudo que Ele te prometeu será cumprido, inclusive a volta dele. Quando saímos da guarda, a volta maravilhosa do Senhor Jesus. E por que nós descansamos nessa promessa? Porque Ele é fiel, Ele cumpre o que Ele prometeu. Irmãos, traduzindo o que vem da Bíblia, a gente pode citar alianças que Deus fez com Adão. Deus, Ele coloca Adão no Éden e fala: você vai ter que criar, vai ter que cuidar do jardim, vai ter que fazer os trabalhos, sem peso, um trabalho mais tranquilo, porque a terra ainda não produziria abrolhos, espinhos, mas ele já iria trabalhar, já ia cuidar. E Deus exige dele uma contrapartida, que é justamente não comer da árvore proibida, da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e dá direitos inacessíveis, impensáveis no dia de hoje: vida eterna, dá direitos que ele comesse de todas as árvores do jardim, dá direito que ele desfrutasse e convivesse em harmonia, em paz, tanto com os animais, como com sua esposa, quanto com o próprio Deus, que o visitava e mantinha comunhão com ele. Infelizmente o pacto foi quebrado, infelizmente iniciou-se a história da corrupção humana, mas se nós corrermos um pouquinho mais, a gente vai ver Noé. E Deus, depois de destruir a terra, de fazer tudo aquilo que veio por meio do dilúvio, Ele faz com Noé o quê? Uma aliança, um pacto, um testamento, um acordo, um contrato. Ele fala: Noé, os seus deveres são não matar um ser humano, o seu dever é procriar, é ser fértil. Inclusive os judeus chamam de 7 leis noéticas, porque é uma lei que até os gentios cumpriam naquela época. E ele fala: e você tem direitos, eu vou te fazer próspero, eu vou multiplicar sua descendência. E ali é feito o pacto com Noé. Infelizmente a humanidade caminha e o testamento novamente é descumprido, e os homens já entram em transgressão. Inclusive o próprio Noé já comete um pecado ali no início e causa algo terrível. Mas aí nós vemos, chegando um pouquinho mais para frente, em Abraão, em que Deus ele faz um pacto com Abraão. Os irmãos entendem que Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de convivência, Deus é um Deus de comunhão. Deus ele deseja estar em comunidade, em acerto com o ser humano. Isso é muito interessante, porque nós pensarmos Deus numa categoria absoluta, transcendente, intangível, Ele querer fazer pacto com um ser humano decaído, corrupto, um ser humano pecador. Mas aí nós entendemos que Deus ele sempre gostou de caminhar como um ser humano. Ele sempre gostou de estar pertinho da criação mais importante dele. E a forma que ele encontrou disso foi testamento, pactos, acordos, contratos. Foi o único jeito que ele falou: eu vou conviver com a humanidade dessa forma. Eu vou ter que fazer alianças com a humanidade. E aí ele faz uma aliança tremenda com Abraão. E ele diz: Abraão, os direitos dessa aliança, desse contrato são maravilhosos. Você vai ter uma descendência tão grande que será como a areia do mar, será como as estrelas do céu. Não vai dar para contar. E quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Você vai ser próspero. Eu vou te dar toda a região da Palestina, Jerusalém, Israel, Cisjordânia, tudo é seu. E aí ele fala: você tem um dever, a circuncisão. Os irmãos estão vendo que sempre há um sinergismo, há uma contrapartida, há uma combinação. Eu faço a minha parte, você faz a sua. E aí continua caminhando a história até que chega Moisés. E aí nós vemos uma aliança bem mais sentimentada, inclusive uma aliança escrita. É um contrato, é um testamento escrito. Deus ele se manifesta e ele escreve: agora nós vamos fazer esse contrato aqui certo, nós vamos pôr no papel. Que a terra naquela época e mais os coros de carneiro que Moisés depois termina de escrever. E Deus faz uma aliança com aquele povo. Ele dá as leis, ele dá o Deuteronômio 28, que se eles obedecessem, irmãos, meu Deus do céu, quanta bênção tem ali. Mas se eles desobedecessem o contrato, a aliança, o testamento, o acordo, o pacto, quantas maldições também adviriam daquele rompimento. E Deus firma a aliança com o povo de Israel. Mas tudo isso é passado, eram sombras. Tudo isso apontava para uma aliança que
ardia o coração de Deus que chegasse o momento certo. Um momento em que ele poderia fazer uma aliança definitiva, um pacto que perduraria pela eternidade, um pacto que envolveria algo supremo, algo puro, algo perfeito, e não alianças que acabavam pela corrupção humana e por algo que nós vamos ver aqui que era impossível até para os homens cumprirem. Ela se desfaria de uma forma fácil, como um castelo de areia. Ela já foi feita para não dar certo. É interessante isso, porque era impossível ao homem a obediência à aliança. Quando o povo fala, Moisés, fica tranquilo que nós cumpriremos toda essa lei. E aí Moisés fala, eu chamo os céus como testemunha contra vocês, não é a favor de vocês. Porque quando eles falaram, a gente vai cumprir a lei, Moisés, ele já sabia, não tem como. E a aliança ela seria quebrada, e ela era imperfeita, porque ela consistia de sombras, ela consistia de tipos, de arquétipos, e não chegava à realidade. Mas, irmãos, Jeremias, e eu trouxe o texto aqui, Jeremias 31, os irmãos não precisam abrir, ele, mesmo em cativeiro, mesmo naquela situação difícil que o povo estava passando, Judá sendo submetida à escravidão, ao jugo babilônico, ele prediz, ele diz algo do futuro, que estão chegando os dias, diz o Senhor, quando farei uma nova aliança. Aleluia. Irmãos, quanto tempo atrás Jeremias viveu? Até que o Senhor Jesus veio. Uns 800 anos? Uns 500 anos? Foi 500 a.C.? Uns 500, 600 anos a.C. E ele olha para toda essa aliança, porque quando ele fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele está falando o Deus que fez aliança com Abraão, o Deus que fez aliança com Jacó. Inclusive a causa daquele povo ter sido derrotado de vez era a aliança que Deus tinha. Irmão, se você tiver aliança com Deus, eu posso te dizer que Deus é fiel em cumprir as promessas. O interessante é que Ele é misericordioso e compassivo, porque mesmo o povo de Israel errando, Ele falou, eu tenho uma aliança com esse povo. Irmãos, nós temos uma aliança com Deus. Talvez hoje você esteja ouvindo essa palavra e esteja tão torto do caminho que Deus escolheu que você trilhasse, esteja tão desviado, mas eu quero te dizer que Deus ainda tem uma aliança com você. Deus ainda tem um pacto, Deus ainda tem um contrato com você. Basta que você entre, faça a sua parte, para que você esteja novamente no centro da vontade do Senhor. Não pense que Deus desistiu de você. Talvez, e eu não sei o que eu estou falando, por isso que nem estava no script, mas Deus está falando que tem pessoas que pensam que pela maldade, pelo pecado, ou por algo tão ruim que cometeram ou deixaram de fazer, que Deus se afastou de tal forma que é impossível retornar. Mas eu quero te dizer, como aquele pai do filho pródigo, Deus ainda está esperando. Deus ainda está parado, olhando no horizonte, esperando, cadê o meu filho? Eu sei que ele vai voltar porque eu tenho uma aliança com ele, porque eu tenho um pacto com ele, eu fiz um acordo com ele. Então não pense, não deixe o diabo colocar no seu coração, porque Deus, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Creia nisso. O pecado mais grave que eu tenha cometido, Deus permanece fiel. Basta eu voltar à aliança, basta eu requerer, eu reivindicar. Senhor, Tu és um Deus de aliança. Eu me afastei tão longe da aliança que o Senhor tinha feito comigo, mas hoje ainda, irmãos, examinai-vos a vós mesmos. Paulo diz, Deus está falando ainda, dá tempo de voltar, dá tempo de voltar no caminho, porque eu, o Senhor, sou um Deus de aliança. Eu sou fiel sobre a minha promessa. Aleluia. E Jeremias, ele diz justamente isso: estão chegando os dias quando farei uma nova aliança. Então, tudo que foi passado, tudo que foi feito para trás, ele já se cumpriu, ele já chegou no cume, ele já chegou no ápice, no momento em que Jesus nasceu e que a manifestação da dispensação da graça estava em vigor, estava o reino de Deus chegando à humanidade,
E no momento sublime que o Senhor Jesus ele levanta o cálice, ele fala: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Irmãos, Jesus está cumprindo a profecia de Jeremias, que Deus falou: estão chegando o dia em que eu farei uma nova aliança. Olha que maravilha! Irmãos, conseguimos entender que nós somos participantes da nova aliança que Deus fez com a humanidade. Que maravilha isso! Nós fazemos parte. Nós fomos enxertados, porque essa aliança originariamente era com Israel. Essa aliança era com o povo da promessa, com os descendentes de Abraão. Mas Deus ele não gosta de ter pouco filho, não. Ele ampliou, ele falou: é para todo mundo, todos os que creem, todos que recebem, eu dei o poder, eu dei o direito de serem feitos filhos de Deus. E a aliança que Jeremias falou lá em Jerusalém, ou talvez na Babilônia, não sei onde ele está nesse momento, que um dia ia chegar, hoje nós estamos cumprindo. Os irmãos conseguem entender que Deus é soberano, que Deus ele guia a história. Irmãos, por que essa preocupação está te corroendo? Por que essa ansiedade está te deixando ao ponto de você não enxergar que desde o início Deus ele está no controle da história? Deus ele não perdeu o controle da história, mas ele é soberano. E eu posso descansar em sua soberania. E por sua graça e misericórdia, a nova aliança chegou até mim um dia. E desde o primeiro dia que participei da ceia, como minha esposa falou, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como desistir. Porque essa nova aliança é a definitiva. Irmãos, não tem mais como ser salvo por meio de alianças passadas. Só há uma salvação, que é por meio da nova aliança no sangue do Senhor Jesus. E aqui eu coloquei alguns deveres, e eu preciso ganhar tempo, porque o pastor falou para eu tomar cuidado com o horário. Deveres, e o primeiro dever que foi escrito nessa aliança é a fé. O primeiro dever, obrigação que eu tenho é crer em Jesus Cristo como meu Salvador. Não tem como eu participar dessa aliança se eu não receber Jesus Cristo como meu Salvador. A palavra do Senhor diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, então, se você não teve oportunidade de reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador, eu te digo que infelizmente você não faz parte da nova aliança. Mas como Deus é misericordioso, hoje Ele está te falando: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que Deus maravilhoso. Ele te trouxe até aqui nessa noite para você ouvir: creia no Senhor Jesus e você vai fazer parte dessa aliança. A confissão: eu preciso confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador. Paulo ele diz: coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Talvez você não tenha tido a oportunidade, você creu, mas está lá guardadinho ainda. Eu quero dizer para você hoje, fala aí com força: eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não tenho mais dúvida, não tenho mais medo, eu não tenho mais problema nenhum. Eu quero gritar para o mundo. Escreve no Facebook, chega hoje em casa, escreve lá: eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu confesso diante dos homens, eu confesso diante dos anjos, eu confesso diante das potestades que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E aqui é uma parte importante que nós temos que receber como nosso único intermediário entre Deus e os homens. Então, se de algum momento nós temos colocado alguém que também intermedia, que também media, que também intercede, nós não temos andado de acordo com o testamento que o Senhor nos colocou. Porque Paulo diz: há um só Deus e um só intermediário, um só mediador, um só intercessor entre Deus e os homens. Quem que é? Jesus Cristo, o homem. A obediência, isso é um dever. E no contrato está escrito, eu li o contrato que Deus fez comigo, está escrito lá que eu tenho que obedecer aos mandamentos dele, não tem jeito. Está escrito assim: ó, quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, nessa relação sinergética, eu tenho Deus, mas Ele requer de mim a obediência.
Portanto, se nós temos andado em desobediência, se nós temos pecado habitualmente, como diz lá em João, todo que peca, sempre peca, ele ainda está caminhando, mas fique tranquilo, porque se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Irmãos, eu gosto demais da palavra, porque quando a gente acha um problema, a gente já no mesmo versículo a gente acha a solução. A obediência nos leva à santidade, a santidade dá fruto para a vida eterna. A renúncia, irmãos, está entre os deveres dessa nova aliança. Jesus diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o tomar sua cruz no contexto é justamente a missão, é justamente a obediência. Pedro, nesse exato momento, ele tinha falado para Jesus: não, o senhor não vai morrer não. E Jesus vira para Pedro e fala: reda-te, sai, Satanás. Ou seja, você está atrapalhando a minha missão, eu tenho que obedecer o que o Pai me ordenou. E ele fala: quem quiser me acompanhar, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, não tem outro jeito. Quem quiser salvar a sua vida, irmãos, perdê-la-á. Mas quem perder por causa do Senhor Jesus, ele diz: esse a salvará, esse a achará, esse terá a promessa da vida eterna. Não temos homens que podem matar apenas o corpo, temos a Deus que pode matar o corpo e a alma e lançar tudo no inferno. Há um dever, há uma responsabilidade, há uma obrigação que nos cumpre. Mas o melhor de tudo, irmãos, é que de todos os testamentos passados, nós temos uma diferença brutal. Nós, da nova aliança, recebemos o quê? O Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não estava disponível para aquele povo antes de Jesus. Os irmãos já pensaram isso? Para Deus habitar no meio do povo tinha que ter tabernáculo, sacrifício todo dia, tinha que ter purificação, o sacerdote tinha que ser perfeito, tinha que fazer todo o ritual levítico. E mesmo assim Deus estava do lado deles, Deus ainda não estava dentro deles. E a palavra do Senhor nos diz assim em Ezequiel, quando falou Ezequiel, eu fiquei até meio preocupado. Eu falei: se leu o mesmo texto é porque Deus está trabalhando, não tem problema. Diz assim: darei a vocês, dará a nós da nova aliança, um coração novo. Os irmãos têm um coração novo? Está novinho? Ou é aquele de pedra ainda, que está ouvindo a palavra e está batendo, mas não está quebrando? O Senhor diz que Ele quer te dar um coração novo, um coração novinho, de carne agora, aquele coração molinho, aquele coração fácil de permear a semente que é a palavra de Deus. Darei um coração novo e porei em vocês um novo espírito. Ai, mas que coisa maravilhosa! Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus mandamentos e obedecerem fielmente às minhas leis. Olha que interessante. Todas as leis veterotestamentárias eles tinham que obedecer por conta própria. Se vira, problema seu. E aí na nova aliança Deus fala assim: não, é difícil, mas não tem como. Eu vou dar o Espírito Santo para eles, porque aí a lei vai ser inscrita no coração macio, num coraçãozinho de carne novinho, e eu vou impulsioná-los, eu vou fazê-los, eu vou direcioná-los a querer obedecer minhas leis. Olha, irmãos, que nova aliança maravilhosa que nós fazemos parte. Quanto de nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas? Que coisa maravilhosa. Irmãos, a gente pode errar, mas no mesmo instante o Espírito Santo nos impulsiona a obedecermos, a nos santificarmos, a pedirmos perdão, a consertarmos os nossos erros. O profeta Joel diz que nos últimos dias Deus ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. E aí o povo já ficou meio chocado com essa palavra. E ele fala: vossos filhos profetizarão, inclusive eu derramarei sobre os seus escravos, sobre os seus servos. Irmãos, o Espírito Santo não está mais disponível a reis, a profetas, a uma casta superior. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, desde o mais importante ao mais simples.
Basta que nós façamos com Deus uma aliança, que Ele tem o Espírito Santo para derramar sobre as nossas vidas, e esse Espírito nos impulsionará a obedecermos às suas leis. Que maravilha! A lei de Deus está escrita no meu coração. Olha o seu coração aí. Tem escrito aí amar a Deus sobre todas as coisas? Tem escrito amar o próximo como a si mesmo? Tem escrito aí, quando você tomar um tapa no rosto, você dá outra face? Essa parte eu acho que Deus não escreveu ainda. Está escrito, irmãos. Está escrito. Procure aí, está escrito. E Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, e aí fala da lei, mas do Espírito, pois a letra mata. E aqui é o significado dos 10 mandamentos, Ele mata. Naquele tempo Ele matava, porque era assim, ó, ou você obedece ou você vai ser morto. O povo não conseguiu obedecer, então os 10 mandamentos foram para revelar a corrupção humana. Mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo em nossas vidas não nos traz a morte, mas nos traz a vida, nos traz justiça, nos traz vida eterna. E os direitos, que é a parte mais importante agora, né? Quando terminarmos são os deveres. E aqui o primeiro que eu coloquei é perdão. O primeiro direito que eu tenho nessa nova aliança que nós participaremos hoje é o perdão. Quantos já receberam o perdão de Deus? Quantos receberam o perdão de Deus hoje? Quantos receberam o perdão de Deus hoje? E aí a gente lê o texto que diz a misericórdia do Senhor é a causa, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, o primeiro direito que nós temos é sermos perdoados. E é o que eu falei, Deus está falando de novo, eu antecipei. E Deus está querendo falar mais uma vez, não importa o erro que você tenha cometido, Deus tem perdão para você nessa noite. Deus tem uma aliança para você nessa noite. Deus tem um pacto com você nessa noite. Basta você receber, basta você crer. Basta você tomar uma posição e falar: Senhor, eu quero viver em aliança contigo. Eu quero viver num contrato contigo. Contrato fechado. Tem até uma música que fala sobre isso. Um outro direito que nós temos é filiação. Irmãos, eu quero dizer para você que se encontra preocupado, que você não é órfão. Você não está sozinho nesse mundo. Além de toda uma comunidade de irmãos que existe e que há aqui justamente para socorrer, você tem um Pai celestial. E esse Pai é todo poderoso, esse Pai é onipresente, onipotente, onisciente, é sempre eterno. Esse Pai é poderoso, é amoroso, é bondoso. Esse Pai corrige porque Ele ama. Por que muitas das vezes nós nos comportamos como se fôssemos órfãos? E aí a gente lembra a oração do Pai Nosso. E os irmãos entendem como que Jesus ele gosta de manifestar a nossa ansiedade, a nossa hipocrisia, daí certas vezes, em orar religiosamente Pai Nosso. E aí já começa: Senhor, vai dar certo, Senhor, o dinheiro vai dar no mês, Senhor. E aí Jesus ele fala: ora de novo, Pai Nosso. E aí quando eu falo Pai, eu já lembro que eu tenho um Pai que cuida de mim, que cuida de você, que cuida da igreja, que cuida dos seus filhos. Nós recebemos esse Pai, nós recebemos Jesus. E a palavra diz que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. O mundo está querendo te dizer que você não é nada, e você não tem direito nenhum. O mundo está querendo te jogar para baixo. O mundo está querendo fazer você enxergar como o diabo quis fazer Jesus enxergar e falar: se você é o Filho de Deus, se joga daqui, ou transforma esses pães em pedras. E aí você vira, irmãos, para esse mundo que jaz o maligno e fala: eu tenho um Pai, Criador dos céus e da terra. Irmãos, olha para o universo. Se nós analisarmos a recente descoberta do buraco negro, se for verdade tudo isso, os irmãos imaginam a dimensão que é o universo, e Deus ele só fez assim: haja. Agora imagine a doença que está na sua vida, imagine o problema que está na sua casa. Basta uma palavra do nosso Deus e tudo se modifica, porque nós temos um Pai. Não esqueçamos disso. E o mundo, irmãos, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ele quer fazer a gente esquecer que a gente tem um Pai. Mas nessa noite eu e vocês dizemos juntos: nós temos um Pai, Criador de tudo que há. Bênçãos materiais, há abundância na Bíblia.
Nós vemos Jesus falando: pede, vocês vão receber. O presbítero Valmir lembrou, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Irmãos, há diversas, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a paz, como o pastor uma vez pregou, em hebraico significa shalom, que é bem-estar, qualidade de vida, ausência de necessidade, saúde, harmonia familiar. Irmãos, todas as promessas que há na palavra de Deus, Coríntios diz assim, a carta de Paulo diz assim: são em Jesus o sim, e por meio dele o amém. Você lê uma palavra dizendo: ele é o que te cura, Jeová Rafá, e aí você vai em Jesus e ele diz sim e amém. O que é amém? Deus é fiel, rei, justo, poderoso, e vai cumprir a promessa da sua vida. Comunhão. A Bíblia diz que nós temos autoridade para entrar no trono da graça. É inaceitável um cristão, filho de Deus, salvo, batizado, santificado, habitado pelo Espírito Santo, não ter comunhão com Deus. O pai, ele todo dia ia no jardim do Éden para bater um papo com Adão. Como? Ele ama a comunhão, ele ama pactos, ele ama aliança, ele ama andar com a sua criação. E muitas das vezes nós abandonamos, e a palavra diz assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança. Olha que coisa maravilhosa, nós aproximar do trono, mas é um trono de um rei carrasco, de um rei injusto, de alguém que vai falar: sai fora daqui, eu não quero falar com você. É o trono da graça. Irmãos, é o trono do favor imerecido, daquele pai que olha para o seu filho e fala: pode vir tranquilo, não tem problema, eu quero te receber. Você já marcou uma audiência com Deus essa noite? Porque o trono da graça está à disposição. Vamos bater um papo com Ele hoje, vamos voltar a ter comunhão com Ele hoje, vamos voltar a ter intimidade com Ele hoje, vamos reconhecer que Deus habita em mim por meio do Espírito Santo, e a partir de hoje a minha vida vai ser de comunhão íntima, pessoal, plena, majestosa, e será manifestada por meio da vida de Jesus, refletindo através da minha vida. Para nós finalizarmos, salvação. Que direito maravilhoso! Salvação. Nós estávamos perdidos, estávamos destinados ao inferno, caminhando a passos largos à perdição, mas aí Jesus vem e fala: quem crê e for batizado será salvo. E hoje nós fomos redimidos, libertos da escravidão do pecado, somos salvos através da aliança feita pelo nosso Senhor Jesus. Ao último direito que eu coloquei aqui, nós poderíamos falar direitos, e deveres, mas esse daqui é um que a gente anseia tanto: novos céus e nova terra. Irmãos, já pensou que nessa nova aliança tem um direito, dizendo assim, que quem for fiel até o fim vai poder andar vestido de vestes brancas, caminhar entre ruas de ouro, ruas de cristal, vai ver a nova Jerusalém descendo como noiva, ataviada, ornada para o seu noivo. Irmãos, que promessa maravilhosa! Isso faz parte da nova aliança. Se você não faz parte ainda dessa nova aliança, essa promessa não lhe compete. Olha que coisa triste. Mas Jesus está falando hoje novamente: quem crer e for batizado será salvo. E Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele nos fez. A palavra de Deus diz em Pedro: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós esperemos com paciência no Senhor, mas com a certeza que nós habitaremos novos céus e nova terra. Que coisa maravilhosa! Apocalipse 21 eu tinha posto aqui, mas não dá nem tempo de ler, mas diz assim que não haverá mais lágrima. Quem chorou hoje, não preciso dizer, óbvio, quem chorou essa semana? E aí Deus, por meio do Senhor Jesus, com todo amor e carinho, vai chegar com um paninho e vai limpar dos seus olhos toda a lágrima. O que está querendo dizer a palavra? Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais angústia. Isso é promessa para quem faz parte da aliança. Isso é promessa para quem faz parte do pacto. E para finalizarmos, há algo comum entre esses testamentos. Há algo muito comum entre todas as alianças que foram feitas.
Noé, depois de receber os testamentos, a aliança, o acordo, o pacto, o contrato, ele ofereceu o quê? Um sacrifício. Ele matou animais puros. Depois, quando ele fez uma aliança com Abraão, disse o quê? Que Deus mandou Abraão separar os animais, algumas aves, ovelhas, colocar num altar, cortá-los em 4 partes, ou metade, não lembro, e aí veio um sono profundo em Abraão, ele dormiu, tem toda a história lá, mas Deus veio com fogo e queimou aquele holocausto, e aí a gente vê mais um pacto que foi feito por meio do sacrifício, por meio do sangue. E aí nós vemos em Moisés, e é o texto mais importante que eu separei, que diz assim: quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei ao povo, levou novilhos, levou o sangue de bode juntamente com água e tal, e aspergiu sangue sobre o próprio livro e sobre todo o povo. E ele diz assim, Moisés, para aquele povo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. E aí ele joga sangue. E o sangue faz o quê? De fato, todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Irmão, só tinha um jeito da nova aliança ser confirmada, ratificada, entrar em vigor. Só tinha um jeito, não tinha outro. Era por meio do sacrifício. E agora não era mais sacrifício de animais, mas era sacrifício do único ser puro, inocente, santo, justo, sem pecado. Para que tudo isso, irmãos, valesse, para que eu tivesse direitos, para que eu pudesse obedecer a Deus e receber o Espírito Santo em minha vida, tinha um preço a ser pago. E o Senhor Jesus, ele diz o quê? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Só tinha um jeito, irmãos, de nós estarmos aqui hoje: era que o sangue de um inocente fosse derramado, era que o sangue de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fosse vertido. E Ele fez isso por nós. E Ele falou: a partir de agora a aliança está valendo. A partir desse momento a aliança está valendo. E aí, nós estamos de corpo e alma e espírito andando em conformidade com essa aliança que foi confirmada com o sangue precioso do Senhor Jesus. E o Senhor nos chama a essa reflexão, e o Senhor nos chama a revermos nossos direitos, e o Senhor nos chama a revermos os nossos deveres. E o Senhor Jesus, Ele derramou o sangue e Ele aspergiu sobre todos nós. E hoje nós estamos purificados, nós estamos preparados para participarmos da nova aliança do nosso Senhor. Não tem desculpa, irmãos, não tem mais como, porque Jesus morreu por nós. Os irmãos toquem, até perdoa o pastor por ter passado alguns minutos, mas lembre-se, quando nós recebemos esse cálice, o suco de uva, irmãos, que para que essa nova aliança entrasse em vigor, o sangue teve que ser vertido, o sangue teve que ser derramado. E graças a Ele, porque hoje nós celebramos a vitória da cruz. Recebamos essa palavra em nome do Senhor Jesus. Pai bondoso, querido, graças te damos por mais essa tua palavra, Senhor. Pai, nós somos participantes de uma nova aliança. Pai, que maravilha! Faz-nos entendermos o significado, Pai, dessa nova aliança no sangue precioso do Senhor Jesus. Pai, que habite em meu coração os direitos que eu tenho, porque eu sou filho, porque eu tenho comunhão, porque eu tenho direito à saúde, à prosperidade, mas principalmente porque eu tenho direito à salvação no Senhor Jesus, principalmente porque eu tenho direito a habitar em novos céus e nova terra, principalmente porque eu sei que o Senhor Jesus voltará e eu estarei incluso nessa subida, nesse arrebatamento, nessa transformação. Pai, se de alguma forma nós temos falhado quanto aos nossos deveres, hoje nós pedimos perdão, Senhor. Nós dizemos: me perdoa, Pai, purifica o meu coração, Pai, que o Teu Espírito Santo me impulsione, que
Teu Espírito Santo escreva com força no meu coração de carne, para que eu possa obedecer a Tua santa palavra. Muito obrigado pelo sangue derramado, muito obrigado pela confirmação da nova aliança. Pai, receba tudo o que nós fizemos e nos sacie com a Tua santa presença. Obrigado, Senhor. As palmas louvam o Senhor, participemos da ceia com o